Olá pessoal, eu sou o pastor Edivan Rodrigues, a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é mais um vídeo do nosso canal do YouTube, Crente Matuto. Você que não é inscrito no nosso canal, lá nessa parte onde está escrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para mais notificação. Vamos para mais um vídeo. Roda a vinheta. Você diz que está sozinho. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos hoje meditar em uma das passagens maravilhosas no livro de Lucas, capítulo de número 24. A palavra de Deus, ela fala que dois discípulos, capítulo 24 de Lucas, versículo 13 em diante, diz que dois discípulos iam a uma aldeia que distanciava de Jerusalém a quase 10 quilômetros. E a Bíblia vai dizer assim: eis que no mesmo dia iam dois dos discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, no qual dá uns 10 quilômetros, segundo alguns estudiosos, cujo nome era Emaús. E aqui vem uma reflexão sobre o nome Emaús primeiro, que segundo alguns estudos, a aldeia era um lugar de águas mornas, águas quentinhas, como aqui na Bahia, né? No Nordeste tem um lugar chamado Jorro, e eu já tive o privilégio de ir lá, e a água é quentinha, morna, e é uma água que dá vontade de você ficar lá o dia todo, tomando aquele banho de água quentinha, né, morna, naturalmente. E segundo alguns estudiosos, diz que essa aldeia, chamada Emaús, continha esse tipo de água, águas mornas, água tranquila, e ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. O interessante da história é que os discípulos, esses dois discípulos, na verdade, ele estava indo em direção a essa aldeia por conta que o seu mestre tinha morrido. Alguns textos da Bíblia vão dizer que 3 dias depois do que acontecido, Jesus tinha morrido. Os discípulos pensaram, esses dois discípulos pensaram: vamos embora porque o nosso mestre que falava que ia consertar a nação de Israel, que ia nos salvar, que nós pensávamos ser o libertador, ele morreu. E se ele morreu, ele prometeu que ao terceiro dia ia vir, ressuscitar, e já faz 3 dias e nada aconteceu. Vamos embora. E o texto relata que eles partiram em direção a este lugar, já era de tardezinha, porque o mesmo texto vai dizer que quando Jesus se aproximou deles, já era na boquinha da noite, e Jesus fez uma emissão de quem ia para o outro lado. Mas aí os discípulos falaram: não, fique conosco essa noite e amanhã você segue o seu caminho. O interessante é que esses dois discípulos, é bom a gente raciocinar que esses dois discípulos, ele estava pensando: tudo acabou, já não tem mais jeito, o mestre falou uma coisa, não aconteceu, já são 3 dias se passaram e nada do mestre ressuscitar, então vamos embora porque tudo está acabado. Vamos embora porque tudo está terminado. E na nossa vida, muitas das vezes, nós pensamos desse jeito. Nós tomamos até essas atitudes em nossa vida dizendo: tudo acabou, já não tem mais jeito, vamos sair fora desse lugar, vamos cair fora daqui. E
Nós não entendemos o propósito de Deus em nossa vida. Nós não entendemos muitas das vezes o que Deus ele quer de nós, o que o Senhor Jesus ele quer de nós. Jesus ele chamou os discípulos para uma obra. Jesus ele chamou os discípulos para fazer uma grande obra. Ele mesmo prometeu, olha, se vocês creem em meu nome, vocês farão obras maiores do que as minhas. E esses discípulos, por um momento, eles pensaram que tudo estava acabado. Já não tem mais jeito não, a promessa não se cumpriu e tal. E eu creio que eles foram para lá, para esquecer da situação, para esquecer do problema. Porque o texto vai dizer que quando Jesus se aproximou dele, Jesus chega perto deles e começa a perguntar a ele: o que é que vocês estão conversando entre vocês? E esses dois discípulos falam: você por um acaso é peregrino em Israel? Não sabe do que aconteceu? Mataram o mestre, mataram o profeta, o grande profeta, né? Porque os discípulos ali não tinham reconhecido Jesus ainda. Mas Jesus vai no caminho deles e dizendo: mas não está escrito que ele morreria e que ao terceiro dia ele ressuscitaria? E Jesus começa a falar, começa ali a expressar coisas sobre a Bíblia, sobre o Velho Testamento até o Novo Testamento. E ele fala que começa a dialogar ali com os discípulos e chamar os discípulos, na verdade, a atenção. E quando ele vai fazer a imersão de ir para o outro lado, próximo à aldeia de Emaús, eles já estavam para entrar na aldeia, e Jesus faz a imersão de ir para o outro lado. E os discípulos, aqueles dois discípulos, dizem assim: não, fica conosco mais uma noite. E ali Jesus fica, e na hora de cear, Jesus pega o pão, parte e ora a Deus, da mesma forma que eles tinham feito lá na última Santa Ceia. E os discípulos abrem os olhos. A Bíblia diz que eles abriram os olhos, mas quando eles foram olhar o mestre já tinha sumido. E a Bíblia relata que, esse texto relata que eles voltaram imediatamente para Jerusalém para dar boa notícia, que o mestre tinha ressuscitado, que o mestre tinha chegado até eles para chamar eles de volta novamente, para sim cumprir o propósito dele, cumprir o chamado dele. Os discípulos entenderam. E quando eles voltaram, antes de eles voltar, na verdade, eles conversando ali ainda, eles dizem: por um acaso o seu coração não ardia quando ele falava conosco no caminho, vindo para cá? E o outro concorda, sim, tal. E aquela questão, eles falam: então vamos voltar para contar aos outros discípulos, porque o nosso mestre ressuscitou. E ele nos visitou nesta tarde, e ele nos visitou aqui neste lugar, e nós percebemos que era ele. Então vamos voltar e dizer: ele está vivo, ele ressuscitou. E aqueles discípulos voltaram agora, de uma caminhada que eles tinham feito o dia todo, de uma caminhada de 10 quilômetros, perdão, de uma caminhada que eles tinham feito desanimado, abatidos, tristes, cabisbaixo, pensando que tudo tinha acabado. Agora eles voltam com o coração alegre, com o coração satisfeito, dizendo: não, rapaz, ele ressuscitou realmente. Aquilo que ele falou na minha vida, aquilo que ele falou para nós, se cumpriu. Ele ressuscitou sim, já é o terceiro dia. O coração da gente ardia quando ele falava, o coração queimava como que fogo quando ele falava conosco. Então vamos voltar, vamos dar essa boa notícia, vamos dar as boas novas. O que eu quero te dizer para você neste dia, você que está me ouvindo, você que está me assistindo esse vídeo, eu quero dizer para você: ainda não acabou. Jesus está com você. Jesus ele vai te visitar. Jesus ele vai fazer uma visita na sua casa. Jesus ele vai fazer uma visita no seu ministério. Jesus vai fazer uma visita no seu lar, na sua família. Jesus vai fazer uma visita na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Jesus ele vai fazer uma visita para você e vai te chamar de volta para o propósito dele, na sua vida. Jesus ele vai te chamar de volta para o caminho dele. Porque ele tem um projeto, porque ele tem um plano,
para a sua vida. Ele vai te tirar do caminho de Emaús. Os discípulos queriam ir para o conforto, pensando que tudo tinha acabado. E Jesus disse, não, a obra ainda não acabou. A obra não terminou. O plano de Deus ainda vai se cumprir na sua vida. O plano de Deus ainda vai se cumprir na sua vida. Porque quem te chamou, olha aqui nessa câmera, olha aqui, presta atenção. Quem te chamou, ele é fiel para cumprir. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele ainda está com você. Mesmo que você esteja indo para o caminho de Emaús, pensando que tudo acabou, pensando que não vai dar mais certo. Eu estou querendo te dizer neste dia, você que está me assistindo, Deus ainda está com você. Deus ainda tem um plano na sua vida. Amém? Que Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em o nome de Jesus. A paz e a graça do Senhor Jesus. Esse é o nosso canal, Crente Matuto. Vá lá e se inscreve. Dá o seu joinha. Clica no link do sininho para mais notificações. Deus abençoe a sua vida. Em o nome de Jesus. Amém. Graça e a paz.